A paz do Senhor, amada igreja. É um privilégio estar aqui nessa noite mais uma vez, adorando o Senhor juntamente com a igreja. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em 1 Samuel 30, do 1 ao 6 apenas. Aqui está um pouquinho diferente a minha tradução aqui, mas é a mesma palavra. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo. Ziclag era o nome da cidade. E tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz a chorar, e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no seu Deus. Amém? Então, o título da mensagem, o tema da mensagem dessa noite é Fortalecendo-se no Senhor em tempos de aflição. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, fortalecendo-se no Senhor em tempos de aflição. Esse texto que eu li aqui é uma parte do texto da situação aqui de Davi. E eu vou fazer um pequeno resumo depois, e daí, durante a mensagem, estarei lendo pedaços por pedaços dessa palavra, dessa história. Então, o tema é Fortalecendo no Senhor em tempo de aflição. O primeiro ponto aqui, se fortalecer no Senhor e não mostrar fraqueza. O segundo ponto, se fortalecer usando as armaduras de Deus. O terceiro ponto, consultar sempre ao Senhor. Então, esse fortalecer-se aqui significa esforçar-se e reanimar-se no Senhor. Amém? Então, irmãos, essa palavra aqui, eu estudei, eu orei, eu jejuei, e aqui estou para passar a palavra para os irmãos. Eu vou estar tirando essa Bíblia aqui, que vai ficar mais fácil. E vou tomar uma aguinha, porque depois de 4, 5 hinos, né, e mais o ensaio, a gente precisa de uma aguinha. Então, o primeiro ponto aqui, se fortalecer no Senhor e não mostrar fraqueza. Aqui a história de Davi, irmãos, Davi, quando ele estava fugindo ali de Saul, sabe, do rei. Então, ele estava ali com a turma dele, com os homens que se reuniram a ele ali para guerrear, e ele tinha ido se apresentar voluntário lá para guerrear junto com outro exército. E ele não foi aceito, porque desconfiaram dele ali, que ele estava meio porque ele era do outro povo lá, do povo de Deus, e estava se propondo a guerrear junto com os outros. Mesmo ele sendo amigo de alguns dos outros lá, ele não foi aceito para guerrear. Aí o que fizeram? Mandaram ele para casa. E ele levou 3 dias para chegar em casa. E quando ele chegou na cidade de Ziclag, onde ele morava com a sua família, ele chegou ali, o outro exército tinha chegado ali e arrasado com a cidade. Enquanto ele estava longe da cidade, indo se propor lá para guerrear com outro povo, os inimigos chegaram ali e arrasaram com a cidade.
colocaram fogo nas casas e levaram o povo da cidade, inclusive as mulheres e os filhos de todos eles que estavam com Davi e os de Davi também. E o Davi chegou ali com aqueles homens e a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças. Agora, essa semana passada, retrasada, já foi falado nessa situação aqui na igreja. Os homens choraram até não ter mais força. Você, por um acaso, já passou por uma situação de você chorar até não ter mais forças? Eu sei que muitos de nós aqui já passamos por situações mais ou menos, mas não tanto quanto você chegar na tua casa e não ter nada mais ali. Tudo queimado, você não ter para onde voltar. E pior, sem a tua família ali esperando, sem ninguém ali esperando por você. Com certeza, Davi era acostumado a chegar das batalhas, né, das guerras, está ali as mulheres, as crianças, as famílias de todo mundo, que eles eram todo mundo unidos, né, que eles eram todo mundo do mesmo exército. Com certeza, as crianças estavam ali esperando para vir correndo abraçá-los. Mas não, eles chegaram ali, a cidade estava toda queimada. Você não pode imaginar, irmãos, a aflição desses homens. As casas todas queimadas. Nem uma fotinho sequer, nem uma lembrancinha. No meu caso, já pensou queimar tudo minhas fotos? Que eu gosto de foto, né? Os irmãos não sabem ainda que eu gosto, mas eu gosto. Já pensou você chegar em casa, não tem mais documento, não tem nada, tudo queimado? Foi assim. Aí eles choraram até não poder mais. E o que piorou para a vida de Davi ainda é que os outros só estavam chorando. E o Davi, além de estar chorando junto com eles, que tinha perdido tudo, porque na verdade ali naquele ponto, irmãos, ele não sabia que a família estava viva. Eles não sabiam que as pessoas estavam vivas, estavam mortas. Aquele tempo não tinha o WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Como que se comunicar? Davi, você fica tranquilo. Chegou aí, eles queimaram nossas casas, mas eu e as crianças estamos bem. Toda a família está bem. Vocês fiquem tranquilos, que a gente vai conseguir, vocês vão conseguir nos levar de volta. Não, irmãos, não tinha essa expectativa. Então, a situação ali era terrível. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações que às vezes nós achamos que não há mais esperança. Mas no meio daquela falta de esperança nossa, se nós fizermos como Davi fez, nós conseguimos as nossas coisas, a nossa família de volta. Nós conseguimos os bens que o Senhor nos deu de volta. Nós conseguimos os nossos sonhos de volta. Diz a palavra que o Davi, ele foi e ele esforçou-se no Senhor. Ele procurou esforçar-se no Senhor. E depois, bem no final, eu vou estar falando a continuação da história, que ele buscou a direção do Senhor para ir atrás do povo. E ele foi atrás do povo. Depois eu estarei falando. Bendito é o nome do Senhor. Então, aqui em Isaías 40, 28 e 31, diz assim, não sabes, não ouves que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor, às vezes, irmãos, nós passamos por essas lutas difíceis e nós não esperamos no Senhor. Nós somos muito apressados. Às vezes nós até ficamos ansiosos, entramos em crises de ansiedade, de depressão, porque nós não conseguimos confiar totalmente no Senhor. E esse é o nosso erro. Porque não importa a situação que você estiver vivendo, não importa a crise que você estiver passando, se você confiar no Senhor e conseguir descansar nele, essa que é a parada, essa que é a situação, conseguir esperar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que para todo propósito há um tempo na face da terra. Em cima dessa terra, para tudo há
um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Diz que há tempo de nós chorar, há tempo de nós rir, há tempo de nós semear, há tempo de nós colher. Para tudo há um tempo, mas nós temos que esperar no tempo do Senhor. E às vezes nós somos tão ansiosos, tão apressados, que nós não confiamos, nós não conseguimos esperar. E aí a gente sofre duas vezes. A gente sofre dobrado. Mas vamos aprender, irmãos, a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Quando as lutas vêm, irmãos, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos ajuda. Ele faz nós andarmos altaneiramente. Ele firma nossos pés numa rocha e faz os nossos passos firmes, faz nós andarmos altaneiramente. Então vamos confiar no Senhor. Lutas, irmão, todo mundo tem lutas. Cada um com sua luta. Ainda semana passada a gente estava comentando com meu filho ali em casa. Cada um tem seu problema, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas lutas. Mas é importante que nós, como povo de Deus, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos em alguém que nós podemos esperar, que nós podemos confiar. Esse Deus está sempre conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, que Ele venceu. E se Ele venceu, Ele é nosso Deus, nós também vamos vencer juntamente com Ele. Bendito é o nome do Senhor. Salmo 5, o 2 e o 3 diz assim, o salmista dizendo: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pois a Ti orarei pela manhã, e ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração, e fico esperando. Tem uma tradução que diz, e vigiarei. Vigiarei é ficar esperando, né, também. Dá na mesma. Ele orava, o salmista orava de manhã. Ele orava, colocava os pedidos dele na presença do Senhor. E ele ficava esperando, porque ele sabia que ele ia receber. Ele estava confiante no Senhor. O problema nosso é que às vezes nós oramos de manhã e passamos o dia inteiro ligando para os amigos reclamando. Oramos de manhã, mas nós não ficamos esperando no Senhor. Nós passamos o dia, às vezes até murmurando, né? Liga para um, liga para outro, fala com um, fala com outro, tentando nós mesmos resolver os nossos problemas com nossas próprias mãos. Mas não, o salmista aqui, ele orava de manhã ao Senhor, com certeza colocava a sua prece, os seus pedidos para o Senhor, e ele ficava esperando. E é assim que nós devemos ficar, esperando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração, e Ele ouviu o meu clamor, e respondeu a minha oração. Bendito é Teu nome, Senhor. Provérbios 24, 10, diz assim, ó: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, com certeza a nossa força é pequena. Quando eu prego essa palavra, eu sempre lembro de um filme antigo que eu assisti. Eu não lembro do nome do filme, até procurei hoje para ver se eu... Mas não consegui achar, e nem lembro o filme que é. Mas era um filme muito bonito. Era num outro país aí, eu acho que era um país da África, eu não lembro a história do filme, eu só lembro esse pedaço. Eu sei dizer que o pai do menininho ia com ele em cima, como se fosse uma caminhonete, mas era mais quase que uma carroça motorizada, uma coisa muito, muito simples assim. E o menininho caiu e o pai não viu. E daí o pai voltou a procurar o menininho. Mas daí levou muito tempo para achar esse menininho. E as hienas vinham para pegar o menininho. E quando as hienas vinham, ele pegava um galho, é tipo uma árvore seca, uma árvorezinha seca, que ele achou lá, e ele colocava assim, ele segurava com as mãozinhas assim. E as hienas ficavam com medo, porque achavam que ele era grande. E ele não era grande, ele só tinha aquele negócio. E quando ele cansava e ele baixava os bracinhos, as hienas chegavam. E quando ele levantava os bracinhos, que se mostrava forte, as hienas fugiam. Até que, enfim, o pai dele
o pai dele encontrou ele. Então, o que aconteceu? No dia da fraqueza dele, no dia da luta, ele não se mostrou fraco, ele se mostrou forte. Ele queria dizer para as hienas, olha, eu sou grandão, eu não sou tão pequeno assim que vocês estão pensando. E daí é bem assim, irmãos, perante o inimigo, se nós nos mostrarmos fracos, ele tripudia em cima de nós. Sabe? Ele faz você achar que você não é nada, que você não é ninguém. Às vezes uma pessoa te ofende e você se baseia por aquilo que a pessoa disse. Ah, você não presta, você é isso, você é aquilo. Às vezes um marido e uma mulher brigam, um xinga o outro e diz um monte de palavras lá, assim, depreciativa. E a pessoa fica ali se nivelando por aquilo que a pessoa disse. Irmão, você tem que olhar pelo que Deus disse a teu respeito, que você é um vencedor, que você é filho dele, que você é amado, que Jesus deu a vida na cruz do Calvário para te salvar, morreu por ti. Você é uma pessoa única na presença de Deus. Ele te ama. Ele tem propósito na tua vida. Ele tem um projeto na tua vida. Ele colocou você aqui, não foi à toa. Ele colocou você aqui, ele tinha um projeto na tua vida. E ele vai conseguir chegar a esse ponto de te levar até o projeto dele. O problema, que nem eu disse aqui, é que nós somos ansiosos e não esperamos no tempo do Senhor. Né? No caso do Moisés ali, Deus tinha um propósito com ele, foi falado domingo passado aqui. Deus tinha um propósito com esse homem e ele se apressou, ele era ansioso. Não, Deus tem um propósito comigo, eu já vou fazer valer agora. Eu vou lá e já mato os inimigos e já está tudo certo. Eles vão reconhecer que eu sou o libertador deles. E daí, irmãos, ele não era tempo. E aí ele ficou sofrendo porque ele teve que fugir. Ficou 40 anos lá cuidando das ovelhas no deserto. Ele ficou muito tempo sofrendo porque ele era ansioso e ele queria fazer as coisas antes do tempo de Deus. Irmãos, nós temos que fazer as coisas no tempo de Deus. Procurar o Senhor. Ó, Senhor, é no teu tempo, é agora, não é agora. Senhor, eu não quero me mostrar fraco na frente dessa situação. Eu tenho que ser forte, mas eu tenho que saber qual é o plano de Deus na minha vida. E orar e ficar esperando no Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é teu nome, Senhor. Aqui, quando eu falei do menininho, eu também lembrei de um sapo que o sapo infla, né? E fica grandão quando vem a presa, quando ele está sendo presa do predador, ele infla e acha que fica grandão assim para o inimigo para o predador não comer ele. Daí também, quando eu falo nesse menino aqui, eu lembrei, sabe, que o menininho levantava as mãos. Eu também lembrei agora do Moisés, também na situação ali do Moisés, no fim da carreira já, quando ele estava quase chegando na terra prometida, ele chegou num lugar lá tal de, parece que, se não me engano, é Refidim. E daí, irmãos, lá ele teve 2 lutas assim tremendas na vida dele. Teve 2 batalhas assim que ele foi bem difícil. Aí a primeira, que não tinha água, e o povo ficou reclamando, né? Você trouxe nós para morrer nesse deserto, não tem água. Aí Deus já resolveu o problema rapidinho. Ó, Moisés, você vai lá e pega com essa vara aqui, bate lá na rocha e vai sair água para o povo. E ele foi e fez isso e bateu lá e saiu água e resolveu o problema. Mas só que teve outra luta que foi mais difícil um pouco, que foi os amalequitas, que chegaram para guerrear com eles ali. E eles queriam acabar com aquele povo, queriam matar eles. Mas o Moisés tinha que conquistar a terra prometida. Eles tinham que chegar. Só que o Moisés já estava velho e Josué. O Josué já tinha assumido a situação. Aí o que aconteceu? O Moisés ficava com os braços erguidos. Enquanto o Moisés ficava com o braço erguido, o Josué lá vencia a guerra dos amalequitas. O Moisés com o braço erguido, mas o Moisés já estava velho. Aí o que eles fizeram? Arão e Ur pegaram Moisés, colocaram no cume do monte, colocaram uma pedra, colocaram Moisés já velho sentado ali, e um cada lado segurava a mão. O Ur de um lado, o Josué do outro lado, segurando a mão de Moisés. Enquanto ele segurava os braços de Moisés, o Josué vencia a guerra. E assim somos nós, irmãos. Enquanto Jesus segurar na nossa mão, nós vencemos a guerra.
Enquanto o Senhor estiver segurando nas nossas mãos, nós estamos vencendo. Não importa a batalha, não importa a luta. Enquanto o Senhor estiver segurando nas tuas mãos, você será um vencedor. Não importa a idade. O Moisés já era velho, já estava cansado. Com certeza ele falou, agora o que eu vou fazer? Eu não consigo ficar com meus braços erguidos. Eu não consigo levantar mais minhas mãos. Mas Deus usou a inteligência ali do Ur e do Arão para estar ajudando. Também é importante, irmãos, nas nossas lutas, quando nós temos alguém para nos ajudar, quando o Senhor usa alguém, porque às vezes Jesus não vem Ele próprio levantar teus braços, erguer as tuas mãos, só que Ele usa alguém dos seus filhos para estar te ajudando a levantar as tuas mãos e os teus braços nessas horas tão difíceis que você passa. É importante você ter comunhão com os irmãos. Depois mais estarei lendo aqui sobre as astutas ciladas do inimigo, o que a gente deve vigiar, porque às vezes o inimigo tem umas astutas ciladas e às vezes tenta nos separar dos nossos irmãos, para na hora da luta nós não ter quem segure nossos braços. Oh, glorificado é teu nome. O segundo ponto aqui, se fortalecer usando as armaduras de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, em Efésios 6, do 10 ao 18, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No que é para nós nos fortalecermos, irmãos? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não subestime o diabo, irmãos. Ele é astuto. Meu irmão e minha irmã, não subestime-o. Ele é astuto. E ele, às vezes, vem por um lado, você vence, ele vai dar a volta por lá, ele dá uma chance, ele te dá um tempo e ele vem por o outro lado. E assim por diante. Ele sempre está nos tentando, né? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essas testemunhas, tanto são anjos de Deus que estão escrevendo tudo que nós fizemos, porque um dia nós teremos que dar contas, como são demônios que também estão anotando tudo para nos acusar diante de Deus. Então, irmãos, quando você pensa que você está sozinho, os olhos de Deus estão sobre ti, mas também tem uma grande nuvem de testemunha, todo mundo de olho em você. Você nunca pode estar sozinho, você nunca está sozinho. Mas a bênção é que os olhos do Senhor estão sobre você. Mesmo tendo muitos demônios tentando te derrubar, os olhos do Senhor estão sobre você. E Ele te fortalece, e Ele te ajuda, e Ele te toma pela tua mão direita, e Ele diz, não temas que eu te ajudo. E Ele te faz coloca teus pés, tira os teus pés de um lamaçal e coloca teus pés sobre uma rocha. E você segue firme. Bendito é o nome do Senhor. Grande é teu nome, Senhor. Continuando aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. É o versículo 12. Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui, irmão, aqui está falando que nós não temos que lutar contra as pessoas. O teu inimigo não é teu marido, o teu inimigo não é tua esposa, o teu inimigo não é teu filho, o teu inimigo não é teu pai, o teu inimigo não é teu primo, teu tio, teu parente, teu vizinho, aquele teu vizinho lá que às vezes te enche, sabe? Aquele que você não suporta mais, ou aquele parente lá que você não suporta mais, ou aquele colega de trabalho que você não está suportando. Irmão, você não olha só nele, olha que atrás dele existe um demônio atormentando ele para atormentar você. Porque você não pode subestimar o inimigo, porque o inimigo às vezes usa as pessoas para avacalhar com as nossas vidas, sabe? Usa situações às vezes, sabe? É uma coisa que você perde na última hora ali, é a chave do carro que some, é o teu calçado que some, é qualquer coisa, um documento que você precisa levar lá não sei aonde, na hora você vai procurar, aquilo some. Isso são as astutas ciladas do inimigo para fazer você ficar triste. Ou às vezes ele usa as pessoas, própria igreja no meio de nós, às vezes usa uma confusão, uma palavra que foi
maldita, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa, o inimigo faz a outra pessoa entender de outra maneira. É tipo telefone sem fio. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Por quê? Só para fazer nós nos separarmos uns dos outros e na hora da nossa luta nós não ter quem ajude nós a levantar nossas mãos. Sabe, irmãos, às vezes uma pessoa nos ofende, nós cortamos ela da nossa vida. Aí, a outra pessoa também, o inimigo usa a outra pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, usa a outra pessoa e nós tiramos aquela pessoa da nossa vida. Eu sempre conto na igreja, que agora faz tempo que eu não conto, então talvez alguém de vocês não ouviu, sobre uma amiga minha, era uma senhora bem velhinha, que nós ganhamos para Jesus, e ela era uma senhora muito bem financeiramente, uma senhora muito fazendeira, muito rica, mas ela falou assim: Leni, é o seguinte, eu fui cortando as pessoas da minha vida, eu não aguentava desaforo. Por favor, alguém traz mais água. Eu não aguentava desaforo, uma pessoa me fazia um desaforo, eu cortava ela da minha vida. Às vezes a pessoa nem tinha feito desaforo, mas eu achava que era, porque o inimigo faz a gente entender coisa errada. Irmãos, quando alguém te ofender, por favor, não leve a mal. Vai conversar com a pessoa, não conta para ninguém. A primeira pessoa que você deve contar é aquela que te ofendeu. Vai até ela. A Bíblia diz, se alguém te fez alguma coisa, algum agravo, vai até ela, conversa com ela, sabe? Se perdoa, pede perdão. A nossa vida aqui é uma batalha. Aí, irmãos, essa mulher foi cortando. Daí ela falou assim: agora estou velha. Nem a minha filha, nem minhas netas não gostam de mim, de tão crica que eu fui, de tão impertinente, uma pessoa assim amarga. E daí ela falou, nem minha filha, era a única filha que ela tinha um casal de filhos, e morreu o filho, jovem ainda solteiro, e ela ficou com a filha casou, acabou indo embora para Curitiba e largando ela aqui sozinha. Ela falou, nem minha filha não aguenta mais. Como ela tinha muito dinheiro, ela pagava as pessoas, até para ser amigos dela, ela pagava. Sabe? Era uma coisa assim muito terrível. Ela falou assim, ó, não corta as pessoas da tua vida. As pessoas são importantes. Irmãos, as pessoas são importantes nas nossas vidas. Não despreze ninguém na tua vida. Não despreze ninguém, você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe de quem você vai precisar amanhã. Ou a quem você vai ter que acolher no dia de amanhã. Vai ter que dar uma mão no dia de amanhã. Então não despreze ninguém. Não despreze ninguém. É irmão aqui da igreja, aconteceu alguma coisa, vai até ele, pede perdão. Se for necessário, venha falar comigo, venha falar com os pastores. Pastor Fernando pode estar lá, com o escritório aberto lá, para quem quiser ir lá. Todo momento pode ir lá conversar com o pastor Fernando. Pastor Marcelo, sempre aqui nas quartas-feiras, né? O pastor Marcelo está aqui disponível. Venha, fala com eles. Sabe, falem comigo, vocês têm a quem abrir o coração, vocês não precisam ficar guardando ressentimento, sabe? Irmãos, vamos viver em união, a vida é em união, a vida em sociedade é muito importante. Ai de nós se não fosse as pessoas. Eu agora que, né, depois do tempo aqui para cá que eu fiquei viúva, eu sei o que é você estar sozinho. Às vezes, sabe, você se sente tão, né, precisando de falar com alguém. Ainda bem que eu tenho vocês, porque se eu não tivesse vocês, irmãos, ia ser bem mais difícil de eu me acostumar. Mas Deus me deu todos vocês. Então, às vezes ligo para um, mando uma mensaginha para outro, né? Vocês também sempre em contato comigo. Mas, irmãos, uma vida de uma pessoa velha, eu não sou velha, Deus me livre, sai dela, povo meu. Mas uma pessoa velha, sem ninguém, eu sei que daqui uns 10 anos, eu acho que eu já vou começar a ficar velha. Enquanto isso, eu sou semi-velha e também sou semi-nova, né? Mas um dia eu vou precisar muito mais de vocês. Então, por que eu vou me ofender? Eu não posso ficar me ofendendo. Eu não tenho esse direito de ficar me ofendendo com todo mundo. E ainda mais que Jesus diz, né? Que é para nós amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Então, vocês sabem que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e as potestades, é contra o inimigo que usa as pessoas às vezes. A pessoa às vezes é inocente. E às vezes também não é, né? Mas mesmo assim a gente tem que perdoar. Daí o 13, eu não lembro se eu já li o 13 ou não. O 13 eu não li ainda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Depois que você faz tudo,
ainda você tem que ficar firme, porque não é assim você vencer o inimigo, e se você não ficar firme, ele volta. É aquilo que eu disse, não o subestime. Ele volta, então você tem que permanecer firme no Senhor depois que tu fizer tudo. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você precisa ter fé para você vencer o maligno nessas situações que eu falei. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não esquecer da espada do Espírito, irmão. Não esquecer de orar e também estar estudando a palavra. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, o Paulo pedia que depois de você fazer tudo, né, era para você ficar firme e ainda para você fazer as súplicas, né, ainda você orar pelos santos, e ele pedia oração por ele próprio, para ele também vencer as lutas. E o Paulo, irmão, ele é um grande exemplo de quem se fortalece no Senhor na hora da luta. Lembra da história lá, quando prenderam ele, porque ele repreendeu o espírito maligno daquela mulher que estava adivinhando? E vinha incomodando eles, vinha gritando atrás deles, esses homens são homens de Deus. E daí eles repreenderam o espírito maligno da mulher, porque a mulher adivinhava. E quem ganhava dinheiro com essa mulher que adivinhava, registrou queixa deles lá e mandaram prender eles. E eles foram presos e foram açoitados, foram surrados ali na cadeia. Mas enquanto eles estavam na prisão ali à noite, eles cantavam, eles louvavam o Senhor, eles oravam, eles se fortaleciam no Senhor. Eles não se mostraram fracos, irmãos. Eles cantavam, eles louvavam o Senhor. Quem de vocês é capaz de louvar o Senhor com as costas toda manchada de chicote? Quem de nós seríamos capazes de louvar o Senhor com as costas ardendo, doída, de tanto levar chicotada? Ninguém, irmãos, ninguém de nós hoje resistiria. Eu até mandei hoje de dia, eu mandei de manhã, eu mandei alguma coisa ali que falou sobre os irmãos que estão sendo perseguidos, né, na China, lá, não sei aonde, lá em que lugar. Eu não sei nem se é verdade aquilo lá, mas aquela situação ali, não sei se é verdade, mas eu só sei que é verdade que tem 30 pastores presos pelo amor do Evangelho, pelo amor de Jesus. Então, irmãos, estava ali Paulo e Silas, sabe, surrados ali, sofridos, e mesmo assim eles estavam adorando o Senhor. Só que houve um terremoto, aí as portas abriram, a cadeia se abriu, e eles ficaram livres, né? E daí o carcereiro ficou desesperado, porque o carcereiro era responsável por eles, né? E daí o carcereiro tentou se matar, e eles falaram assim, não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. E daí o carcereiro falou, o que eu devo fazer para mim ser salvo? Jesus salvou o carcereiro, salvou toda a família. E ele falou, eles falaram assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vocês já imaginaram, irmãos, à noite eles foram atrás de água para se batizar. Eles queriam servir ao Senhor porque foi assim uma conversão tão grande através daquilo que o Senhor fez. Por quê? Porque na hora da tribulação, na hora da luta, eles não se mostraram fracos, eles se mostraram fortes e eles louvavam o Senhor ali, naquela situação. Bendito é o nome do Senhor. Agora o 3 e o último. Estou quase terminando. Eu não falo pouco, irmãos, eu falo muito, mas eu falo muito rápido. Eu acho que eu tenho que dar um jeito aqui nessa rotação, né? Falar mais devagarinho, assim, tipo mais, né? O 3, consultar sempre ao Senhor. Agora, 1 Samuel, que é o texto do início que eu estava lendo, é a continuação. 30, daí eu li até o 6, né? Agora é do 7 e 8. E disse Davi a Abiatar, que era um dos que estava ali com ele, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi.
Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Então, quando eu tinha parado ali na história, né, que eles oraram ali, se fortaleceram no Senhor e eles foram pedir a direção do Senhor. Eles queriam a direção do Senhor. Às vezes nós fazemos as coisas sem pedir a direção do Senhor, porque nós somos ansiosos, nós somos assim, tem que ser para já. Eu lembro que meu esposo dizia para mim: amor, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar as águas correr, ele falava. Vamos deixar as águas correr. Irmãos, eu acho que eu não tenho um guardanapo aqui, então eu peço, por favor, alguém traga um guardanapo para mim. Por causa do ar-condicionado, me dá uma rinitezinha. Não tem. Traz um guardanapinho para mim, a porteira ali, por favor. Então, irmãos, daí eles pegaram, consultaram ao Senhor, e o Senhor falou, deu ordem: vai que você vai encontrar eles e vai libertar eles. Daí em 1 Samuel, ainda na continuação do texto, no 18 ao 20, diz assim: e disse Davi: poderias, descendo, guiar-me as tropas? E disse-lhe: por Deus, jura. Eu vou contar essa história aqui porque é mais fácil do que eu estar lendo. Fiz a letra meio pequena aqui. Então, irmão, saindo dali, eles foram atrás. Muito obrigada, irmã. Eles foram atrás e no caminho, quando eles estavam indo, eles encontraram um homem que, pelo fato de ter ficado doente, era um homem da turma dos adversários, né? Do outro exército. E deixaram ele lá no deserto. Nunca deixe ninguém para trás, irmão, leva junto sempre, que ele pode se dedurar. Aí deixaram o homem ali para morrer, eles encontraram ali, o homem estava quase morto. Aí o que eles fizeram? Eles deram água e deram passas para o homem, fortaleceram o homem fisicamente. E perguntaram para o homem alguma coisa, né? Perguntaram quem ele era, ele falou que ele era daquela turma lá que tinha deixado ele. Daí eles pediram para ele levar o Davi e os homens, levaram até lá, para eles conseguirem pegar as famílias de volta. Daí o homem falou para eles que era para eles jurar que eles não iam fazer mal para ele, que ele iria levar eles lá. E foi assim que ele fez. Ele serviu de um guia. O homem que eles deixaram para trás serviu de um guia para o exército, né? O exército inimigo, que era o exército de Davi. Aí eles chegaram lá e eles libertaram todas as famílias, trouxeram de volta e eles acabaram com aquele pessoal ali. Uns fugiram, outros morreram, era guerra. Aí eles trouxeram, além de trazer toda a família de volta, eles trouxeram os despojos, que eram bens que eles tinham levado daqui para lá, eles trouxeram de novo o que era deles e mais o que era dos outros também. Então ali Deus deu uma grande vitória para Davi, porque Davi procurou fortalecer-se no Senhor e ele também procurou ver se era a vontade de Deus de ele ir ou não era a vontade de Deus dele ir. Eu vou, Senhor, ou eu não vou? O Senhor falou, vai. Quando o Senhor falar para você, vai, não tenha medo. Você pode ir, mas eu peço para ti, eu te aconselho, eu te incentivo. Ore até você ter a resposta certa. Porque às vezes, irmãos, o inimigo tenta confundir a gente. A minha pessoa aqui, Leni Lúcia de Oliveira da Guete, pastora, já fiz coisas que eu não devia, porque eu não escutei o Senhor. E eu tive um prejuízo financeiro muito grande. Por quê? Porque eu orei pouco. E o prejuízo financeiro que eu tive foi enorme. Eu orei pouco e eu achei que eu podia fazer. Eu senti que eu podia fazer. Eu estou sentindo. E eu tinha que orar mais, eu tinha que jejuar mais, eu tinha que esperar mais. Mas porque eu era ansiosa, eu estava naquela ânsia, não quis esperar, eu perdi muito dinheiro. Então, irmãos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. É a tua vontade? Vai dar certo. Não é a tua vontade? Não vai dar certo. Mas também, não é que você vai chegar lá e vai ser um mar de bênção, um mar de rosa. Às vezes você vai lá, como o Fernando pregou aqui
domingo passado, acho que atrasado, não sei se foi o Marcelo quem pregou, às vezes você vai lá para apanhar, mas se Deus mandou você lá, mesmo sendo para apanhar, Ele vai te dar vitória e vai te trazer com a vitória na mão. Ah, eu vou, Senhor, o Senhor disse que eu vou, então não vou, não vai acontecer nada de mal, não tenha tanta certeza. Às vezes o Senhor manda você ir para te dar uma lição lá, né? Para você, para passar uma lutinha lá, porque a palavra diz que o Senhor açoita o filho que ama. Às vezes Ele só quer levar lá para te dar uma açoitadinha. Mas pode ir, que o Senhor mandou, Ele te garante. Você não vai morrer, porque as lutas não vêm para nos matar. A luta vem para nos fortalecer. A maior parte das lutas que você já passou até hoje te fez essa pessoa forte que você é, essa pessoa que resiste, essa pessoa que não se entrega por qualquer coisa. A maior parte das lutas que o Senhor nos manda é para nos fortalecer, é porque nós somos filhos amados, Ele nos ama. Sabe, Ele nos ama. E qual filho amado que o pai não corrige? A Bíblia diz assim que Ele corrige o filho que Ele ama. E às vezes Ele está nos corrigindo e nós pensamos que Ele está nos castigando. Não é castigo, é só uma disciplina. É só uma disciplinazinha. É só para você entrar no caminho e seguir para que você não se perca, para você não ser condenado com o mundo. A Bíblia diz isso, que o Senhor nos corrige para nós não sermos condenados com o mundo. Porque o filho bastardo, aquele que não é filho legítimo, ele é criado de qualquer maneira. Mas o filho que está junto com o pai, o filho da família, que está ali se criando junto com o pai corrige. Porque está ali junto com o Pai. Então, irmãos, quando o Senhor nos corrige, é para nós não sermos condenados com o mundo. Na 1:7, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Se você confia no Senhor, o Senhor te conhece. Se fortalecendo no Senhor, você se torna mais forte que qualquer desafio. Confie no Senhor, na sua força e não na sua fraqueza, pois em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor. As palavras dessa noite seriam essas, para a honra e glória do Senhor, que você possa se fortalecer no Senhor, que você possa se fortalecer, não mostrar fraqueza, né, para você vencer todas as lutas. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nos alegramos porque o Senhor tem nos dado uma palavra, Senhor, de conforto para nós nos fortalecer no Senhor, para nós ter uma vida vitoriosa no Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por cada irmão que aqui está, Senhor. Eu agradeço pelos pastores, pelos diáconos, pelos obreiros da Tua casa, pelos membros que aqui estão, pelas visitas, Senhor, pelos convidados que aqui estão. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço aquelas pessoas que estão assistindo ou ainda vão assistir pelas redes sociais, Senhor. Eu peço uma bênção toda especial. Eu peço que o Senhor fortaleça esse povo, Senhor. Fortalece essas pessoas, Senhor. Dá ânimo para elas, Senhor. Que elas possam se reanimar no Senhor. Que elas possam, Senhor, se mostrar fortes no dia da luta, Senhor. Que elas possam ser vitoriosas no dia da luta, Senhor. Levanta elas com poder, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Se porventura alguém tiver doente, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus toda enfermidade e todo o mal, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém.